Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Cristo esteja com você que está me assistindo. Na liturgia de domingo passado, o tema que nos era proposto para a reflexão era a corrupção. Nós falávamos do administrador infiel que se aproveitou dos bens do seu patrão em benefício próprio. De certa forma, a liturgia deste domingo tem uma certa continuidade com o que a gente falava na semana passada. Porém, o foco de hoje é a caridade. Jesus nos conta no Evangelho a parábola do rico e o pobre Lázaro. Salvo engano, esta é a única parábola que Jesus nomeia um dos seus personagens. Né? Ele nomeia ali o pobre de Lázaro. Tem gente até que confunde, acha que é Lázaro, irmão de Marta e Maria, que foi ressuscitado pelo Senhor. Não, não é, tá? É o Lázaro aqui da parábola. Então nós vemos aqui a história de um homem rico que aproveitou a sua vida ao extremo, tinha tudo do bom e do melhor, e morreu e foi para um lugar de sofrimento. Do outro lado, tinha Lázaro, que sofreu durante sua vida. Mendigava, que queria as migalhas que caía da mesa daquele homem rico, e os cachorros lambiam a sua ferida. E Lázaro também morreu, mas foi levado para junto de Abraão pelos anjos. O que a gente precisa entender aqui é que a figura principal dessa parábola não é o pobre Lázaro, é o rico. Jesus está nos apresentando o rico aqui como figura principal para nos dar uma lição. Que o apego aos bens materiais pode causar essa insensibilidade. Este homem tinha uma vida tão boa do ponto de vista materialmente que ele ignorava o sofrimento do seu irmão. Lázaro queria as migalhas que caíam na mesa daquele homem. Então esse homem tinha tanto dinheiro, tantos bens materiais, que se tornou insensível para com o próximo. Por isso que Abraão vai dizer para ele que não adiantaria Lázaro ressuscitar para avisar os irmãos dele, porque os irmãos tinham Moisés e os profetas, ou seja, a lei, né, representada por Moisés e todos os profetas que apontam para o Cristo. Então, se eles não escutariam ali a palavra de Deus como um todo, né, Moisés e os profetas também representam a palavra de Deus, se os irmãos dele não escutavam a palavra de Deus, não ia adiantar alguém ressuscitar e falar para ele se converter. Por quê? Porque o coração já estava fechado por causa desse materialismo, por causa desse apego aos bens materiais. Eu ainda falava isso na semana passada, né, que Jesus ainda concluiu o Evangelho falando dessa questão de que não podemos servir a Deus e ao dinheiro, não podemos servir a dois senhores. É claro que aqui não há um problema de você trabalhar, correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. O problema é quando o dinheiro se torna uma finalidade única. Quando o dinheiro e os bens materiais, se tornam uma divindade, um Deus em nossa vida. Eu ainda trazia essa reflexão que às vezes a gente deixa de ir à missa para trabalhar porque eu preciso de mais e mais dinheiro. Deixa de ter um momento com a família para trabalhar, porque eu preciso de mais e mais dinheiro. Eu conheço gente que se mata no trabalho, que trabalha igual um camelo. Aí você vai falar, ô, meu amigo, não é piso no freio, não. Tem que trabalhar, rapaz, eu tenho filho. Eu tenho que pagar a escola, eu tenho que pagar balé, eu tenho que pagar karatê, eu tenho que pagar futebol, eu tenho que pagar natação. Meu filho gosta de videogame, eu compro os joguinhos para ele, assino lá uns streams para ele assistir filme, desenho. Então eu tenho que trabalhar para sustentar o meu filho. Aí eu olho e pergunto, mas quando que você senta com seu filho para brincar com ele? No videogame? Quando que você senta com seu filho para assistir um filme ou um desenho com ele? Quando que você vai ver sua filha dançar balé? Ou você vai torcer para o seu filho no futebol? Não vai. Porque trabalha tanto que precisa sustentar essas questões e o essencial e o principal acaba ficando em segundo plano, ficando de lado. E aí, esse apego aos bens materiais fecha o nosso coração para as coisas que realmente importam. Então o Senhor aqui quer nos provocar essa mudança, abrir o nosso coração para as coisas do céu.
Nós não podemos nos tornar insensíveis com o próximo, a começar pela nossa família. Não posso deixar minha esposa, meus filhos em casa e ficar socado no trabalho o dia inteiro, porque eu preciso trabalhar e conquistar muitas coisas materiais. Eu preciso também ter um momento com eles. Mas eu também não posso ignorar o meu irmão na rua que sofre, o meu vizinho, às vezes um colega de trabalho que está passando um momento difícil. Nós precisamos trazer em nós esse espírito caridoso, estender a mão para quem precisa. Nós gostamos muito de apontar o dedo, né? Nós gostamos de ser juízes. Você está errado, você está nessa situação porque você merece, você está nessa situação porque você não cria vergonha na cara, você está nessa situação não sei por quê. Não, nós não devemos apontar o dedo, nós devemos estender a mão. Nós não fomos feitos para sermos juízes do outro, pelo contrário. Nós somos feitos para ajudar o outro. Agir como bom samaritano naquela parábola que nós ouvimos aí há alguns domingos. E é através da caridade, esse dom tão lindo, né, que São Paulo coloca como o principal dos dons, é através dela que nós entraremos no céu. É através dela que nós nos aproximaremos cada vez mais do Senhor. Não adianta eu ir à igreja todo domingo. E aí, quando eu saio da missa, eu tropeço em alguém que está com fome e não estou nem aí. Ajo com indiferença. Veja bem, ó, não estou dizendo aqui que não é importante a igreja todo domingo, hein? O primeiro mandamento da igreja é ir à missa todos os domingos. Nós devemos ir à missa todos os domingos. Porém, ali na missa, nós celebramos a Eucaristia. E a Eucaristia é a partilha do pão. Ali o Senhor, nós temos ali o maior milagre da face da terra. O pão se torna corpo de Cristo. Cristo partilha conosco o seu corpo. E nós somos chamados a partilhar com o próximo essa alegria da comunhão, essa alegria eucarística. Então não adianta nada eu sair da missa repleto dessa alegria, de ter recebido o corpo de Cristo, e ignorar o meu irmão que está sofrendo. Passar direto. A liturgia de hoje é um chamado de atenção. Não para nos causar medo, mas para nos causar reflexão. Qual caminho eu tenho ido? O caminho do rico, que se apegou aos bens materiais, que colocou sua confiança no materialismo? Eu estou indo para o caminho dos santos, que depositaram a sua confiança em Deus, que depositaram a sua vida em Deus. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a olharmos para os nossos irmãos e irmãs com um olhar caridoso, com um olhar que acolhe, não um olhar que condena. Como eu disse, não sejamos pessoas que apontam os dedos, porque já tem gente demais para isso. Sejamos pessoas que estendam as mãos. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.